Olá, pessoal! Mais uma vez a tia Elci está aqui para contar a história para vocês. E já estamos no mês de abril, a primeira história do mês de abril. Vocês sabiam que abril é a melhor época do ano para se plantar um jardim? E daí vocês têm o resto do ano para ficarem olhando, contemplando as plantas crescerem, do zero. E falando em crescer, nós também precisamos crescer. Não crescer de criança, ficar adolescente e depois adulto. Estou falando que nós precisamos crescer e ficar mais parecidos com Jesus. E uma maneira de ficar parecido com Jesus é seguir o exemplo que ele nos deixa, que ele nos deixou. E na lição de hoje, em todo o mês, nós vamos estar aprendendo a ser humildes. O que é ser humilde? Humildade é colocar as pessoas em primeiro lugar, abrindo mão daquilo que você acha que merece. Isso é ser humilde. E Jesus, na história de hoje, duas vezes, com dois exemplos, ele vai nos ensinar a sermos humildes. Tá bom? A primeira coisa que ele nos ensinou sendo humilde foi quando ele estava em Betânia. Ele estava em Betânia e ele tinha que chegar em Jerusalém. Lá em Jerusalém estava acontecendo a grande festa da Páscoa. Muita gente estava lá para festejar a Páscoa. E Jesus poderia chegar a pé, já que ele já tinha dado quilômetros e quilômetros a pé. Mas ele resolveu e pediu para 2 discípulos dele irem até um vilarejo e buscar um jumentinho. E ele ia entrar na cidade em cima de um jumentinho. Não em cima de um cavalo, todo cheio de pompa. Não, ele queria mostrar humildade. E não só isso, ele queria que se cumprisse uma profecia que há muitos anos Zacarias escreveu. Zacarias, capítulo 9, versículo 9, escreveu assim: Alegrem-se em Sião, exultem em Jerusalém, o rei de vocês está chegando. Chega justo e vitorioso, mas ele também é humilde e chega num jumentinho, o filho da jumenta, a cria da jumenta. Está escrito lá, muito antes de Jesus até mesmo nascer. Esse profeta fez essa profecia e olha que estava se cumprindo. Jesus estava cumprindo essa profecia, entrando na cidade com o jumentinho e nos ensinando a sermos humildes. E aquele povo que estava lá, esperando a entrada triunfal de Jesus lá em Jerusalém, eles pegavam as roupas deles, os casacos, e colocavam no chão para Jesus passar com o jumentinho. E não só isso, eles pegavam os galhos e agitavam os galhos gritando assim, cantando: Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E todas as pessoas estavam muito felizes com a chegada de Jesus, mas nem todos. Ali tinha alguns chefes religiosos que não estavam felizes com a chegada de Jesus. Pelo contrário, eles estavam tramando contra a vida de Jesus. E Jesus, sabendo que eram seus últimos dias na terra, ele vai para uma casa onde eles vão fazer a ceia, eles vão fazer a última ceia. E lá na casa, quando eles chegam na casa, Jesus dá o segundo exemplo de humildade. Jesus tira o manto que está em cima da roupa dele, pega uma bacia, enche de água, e pega a toalha, porque ele ia lavar os pés dos discípulos. Ele põe a toalha na cintura e vai lavar os pés dos discípulos. Vocês imaginam? Jesus, o Filho do próprio Deus, abrindo mão, porque humildade é abrir mão daquilo que você merece. Ele estava abrindo mão e colocando as pessoas em primeiro lugar. Esse trabalho de lavar os pés dos discípulos, das pessoas que chegavam nas casas, antigamente acontecia muito isso. Porque eles andavam muitos quilômetros e quando chegavam na casa com o pé tudo sujo, empoeirado, já tinha um empregado, um servo, um escravo para fazer esse trabalho.
um trabalho muito humilde, de lavar os pés daqueles que chegavam. E Jesus, sendo o próprio Deus, ele foi ensinar a humildade lavando os pés dos discípulos. E quando ele foi lavar o pé de Pedro, Pedro não estava nem acreditando que Jesus estava fazendo aquilo. Mas ele falou para Pedro, você não está entendendo agora e depois você vai entender. E aí você fala assim para mim, Chelsea, então agora para ser humilde, seguir o exemplo de Jesus, eu tenho que chegar na casa dos meus amigos, em algum lugar, tirar o tênis dele e lavar o pé dele? Não, isso é naquela época, um trabalho humilde era fazer isso. Mas hoje, o que é ser humilde? Hoje, ser humilde é você abrir mão daquilo que você merece. Por exemplo, um pedaço de bolo maior do que o outro. Você pode abrir mão, mostrando humildade e dando para o seu irmão, para o seu amigo. Você pode deixar o seu amigo escolher o filme que vai assistir hoje. Não precisa ser tudo da sua vontade, você em primeiro lugar. Você pode dar o primeiro lugar para o outro. Isso é ser parecido com Jesus. Isso é alegrar o coração de Jesus. E além de fazer isso, você está ensinando o seu irmão, quem sabe seu irmão mais novo, o seu amigo, a ser humilde. Olha que legal, você está agradando a Jesus e ao mesmo tempo ensinando os outros, para eles aprenderem e também serem humildes. Não é verdade? Tem um versículo que fala sobre isso, que é o versículo que nós devemos decorar esse mês. O versículo está lá em Filipenses 2:3. Fala assim, leiam comigo aí. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importante que vocês. Esse é o versículo que nós devemos decorar. E essa não é uma tarefa muito fácil, né, pessoal? Eu concordo, não é fácil para vocês, nem para mim. Muitas vezes eu não tenho vontade, não, de abrir mão daquilo que eu acho que eu mereço e dar para outra pessoa. Por isso que nós precisamos pedir ajuda. Nada melhor do que pedir ajuda para Jesus, para que o Espírito Santo que habita em nós esteja nos ajudando. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por esse exemplo incrível que Jesus nos deu, de humildade. Muito obrigado porque um dia o Senhor também, não importa o que acontecesse, o Senhor nos amou e nos deu o seu Filho para morrer numa cruz e nos salvar. Muito obrigada, Senhor. Ajuda cada criança aqui a ser humilde. Ajuda cada família, ajuda cada um de nós, ó Deus, a estarmos te agradando e dando exemplo também para as pessoas que vivem ao nosso redor. Tudo isso nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Acessem lá, @campkids.oficial. Sigam lá, dá um curtir, compartilhe o vídeo. E não esqueçam de falar para o papai, para a mamãe, que lá tem dica aos pais. Para que vocês estejam a semana toda com a ajuda do pai, né? Que vocês possam estar praticando as atividades de humildade. Tá bom? Um beijo bem grande para vocês e até a próxima.